processo, parte do jogo, responsabilidade de processo, sempre respondi. Por sorte e também por profissionalismo, as casas onde eu trabalhei e onde trabalho especialmente, sempre agiram de forma a me defender nos processos, nos tribunais, são os advogados das empresas jornalísticas que me empregaram e me empregam, que me defendem. E também, por sorte, a despeito da, sei lá, talvez centenas de processos, o portfólio de derrotas está reduzido a um episódio. Merecido, aliás. Foi de fato uma informação errada. O meu companheiro fazia coluna comigo, assinava a coluna comigo, publicou, houve um pedido de desmentida, ele garantiu que não era necessário. E na hora que o Galo cantou, ele não tinha os documentos que à época me disse que tinha e a pessoa que moveu era um deputado, ganhou a ação. E teve uma outra derrota também de um desembargador do Rio de Janeiro que deu uma carteirada, estacionou o carro em uma vaga da rua proibida e tal, a guarda municipal foi multar e ele deu uma carteirada. E eu esculhambei o cara, não me lembro se na rádio, onde foi, mas é difícil no Brasil você conseguir ganhar qualquer ação que tenha como antagonista um membro do Poder Judiciário, porque o espírito de corpo, obviamente, é muito forte. Então, essa eu também perdi. Eu prefiro chamar de tensões, não de pressão. Empresas jornalísticas, suponho eu, em muitas circunstâncias, eles façam chegar a determinados setores da redação entendimentos próprios em torno dos fatos que essa redação meio que por instinto pode ficar receosa de agir com absoluta destemor, despreocupação diante da abordagem. Aí ele merece, né? Ele merece. No meu caso, talvez mais pela minha idade, eu não tenho essa percepção, já há muito tempo tenho gozado de uma liberdade plena, absoluta, para dizer o que penso, inclusive quando essa opinião não é uma opinião coincidente com posições editoriais expressas pela emissora. A Band, como não era também na época do Lula. Mas, como eu estava dizendo no início, as grandes redações, os grandes grupos de comunicação vivem dessa diversidade. Isso é parte importante da sua riqueza, no sentido de produzir coisas que tenham interesse para o público, e parte fundamental de sua alma, como um veículo de imprensa. Saber que os seus profissionais entregues à atividade de opinar, no caso também, eu sou um âncora na rádio, sou um âncora no jornal, né? Faz parte daquilo que eu exerço, opinar, dar meu ponto de vista. Fundamental. E está claro pela própria conduta da Band, como também, de certa forma, ficava na época de Globo, que eu tenho que ter usufruir dessa liberdade para que essas opiniões reflitam de fato algo independente. Pode ou não agradar ao público, como pode ou não agradar a posição da empresa. Mas tanto aquele terá que conviver com isso, quanto este, para que a coisa se dê da forma como tem que se dar. Só um parênteses. É importante chamar a atenção de que minha atuação como opinador, comentarista, cresceu exponencialmente em termos de tempo na Band. Eu na Globo, me dava muita opinião, falava, especialmente na coluna, e também respondia a muitos processos lá, mas aqui a coisa ganhou outra dimensão, numérica, pelo tempo e pela, chamemos de, pode falar contundência, que parece que estou me atribuindo um adjetivo que eu não conheço,
maneira como eu expresso as minhas opiniões. O jornalista tem função social? Eu registrei essa matéria, eu vou fazer o possível. Acho que essas abordagens. Ela fala em curso, sim, Confesso que eu não paro para ir com vocês. E a passagem do fim do ano está chegando com ele as promoções do comércio. Como eu acho que o açougueiro tem para Fim do ano? vai no açougue, Fim do ano, promoção. tem um açougueiro lá com um cara sério, tá lá no teu bairro, 50 anos, tua mãe comprava, né? Ela pede, me dá um acém, me dá um contrafilé, corta um contrafilé. Me dá um alcatra, corta um alcatra. Se eu chegar lá e pedir as mesmas coisas, ele me dá as mesmas coisas. Eu não faço noção de qual seja a diferença entre alcatra e acém. Por que eu estou comprando um troço sanguinolento e cru e sei que vou chegar em casa e comer aquilo que alguém me disse para comer com aquele nome, com aquela... O açougueiro tem uma consciência, tem um compromisso com alguma merda que ele está fazendo, que é aquilo ali, a vida dele. Eu não chamo isso de um compromisso social, não acho que seja um compromisso social. Políticos adoram dizer que tem compromisso social, governantes adoram dizer que tem compromisso social. É uma forma de praticar uma vida sem ter compromisso algum. Fica essa coisa abstrata, que é um compromisso social de um jornalista, que faça mais pálido ideia. Não acho que seja que ele tem que ser melhorado. Ele é bom, ele é bom. É chato, como em alguns filmes. Você não tem idade para saber, os filmes do Bergman, por exemplo, tem muitos amigos da minha geração que amavam o Bergman. Um diretor sueco importantíssimo, muito importante. Eu achava chato para assistir. Vamos dizer, precisava melhorar os filmes do Bergman? Para mim não, eles eram ótimos, tanto que marcaram época no cinema e tudo mais. É um cara cultuado, estou falando de um deus. Eu achava chato. O jornalismo político, eu acho que tem qualidade. Aí tem analistas, tem bons jornalistas, tem figuras de grande relevância, mas a matéria-prima da política no Brasil é muito ruim. Os personagens são ruins. Os assuntos são chatos, porque os personagens são chatos. A cobertura acaba sendo ferida por isso.